Olá, meu povo do Pad Papers. Meu nome é Lígia Lawande, eu sou gastroenterologista pediatra, sou chefe da residência de gastroenterologia pediátrica da Santa Casa de São Paulo e sou professora de pediatria da Medcel. Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre constipação intestinal. Esse foi o tema que eu separei para vocês porque é um tema super importante para pediatra. Todo mundo faz cocô, na verdade. E é um tema bem do pediatra geral e eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba pecando. Então, galera, mandem suas perguntas, a gente vai conversando aqui. Eu não tenho slide para mostrar para vocês, isso é uma live, então a gente vai conversando as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai esclarecendo aqui, tá? Então, pessoal, constipação intestinal é assunto de pediatra geral. Você sabia que 20% das crianças brasileiras têm constipação? É gente pra caramba, né? Se for parar pra pensar, é uma quantidade absurda de criança. E como que a gente caracteriza a constipação intestinal, né? Qual que é o conceito? A constipação, ela é caracterizada pela eliminação de fezes endurecidas com dificuldade, então esforço e ou dor para evacuar e com um aumento do intervalo entre as evacuações. É importante a gente lembrar que a constipação ela vai aparecer em qualquer idade, tá? Qualquer pessoa pode ser constipada. Eu tenho certeza que com a definição de alguns conceitos, alguns de vocês vão falar, nossa, eu sou constipado e nem sabia, né? Porque não é só você ficar... ninguém precisa evacuar todos os dias. Isso aí acho que todo mundo já sabe, né? A questão é que a gente precisa evacuar de uma maneira satisfatória, sem dor, sem desconforto e com pelo menos 3 evacuações por semana. Isso aí é o que você precisa fazer para falar que não é constipado, tá? E claro, não pode ter nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de dor abdominal. Muito bem. Nas crianças, a gente sabe que a grande maioria das constipações, de 90% a 95% dos casos, são de etiologia funcional. O que isso quer dizer? Que não tem nenhuma doença por trás. Então você tem 95% das crianças que simplesmente não fazem cocô. Mas elas não têm nenhuma doença subjacente, tá? Como eu falei, né, a gente tem uma prevalência muito grande na população brasileira. Inclusive, o nosso ambulatório de gastroenterologia pediátrica da Santa Casa é o prato cheio. Constipação é o que mais atendo disparado, né? Seguido pela alergia à proteína do leite de vaca. Oi, Marília! Marília, minha ex-residente, entrando aí. Tudo bom, querida? Bom, em relação à constipação, uma outra coisa muito importante é que geralmente ela começa no primeiro ano de vida. Cuidado aqui. Você pega um bebezinho que começou a apresentar quadro de constipação no primeiro mês de vida, cuidado. Isso aqui é esquisito, porque esse bebezinho em aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida não é para ser constipado. Pegou essa criança, tem que pensar em quê? Alguém me ajuda aí. Pegou um bebezinho de 1 mês constipado. Não é normal. Eu preciso pensar no quê? Vamos ver se alguém fala. Eu sou muito ansiosa, pessoal. Eu não aguento esse delay aqui, então eu vou acabar falando. Pegou um bebê com 1 mês constipado, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar como é que tá a ingesta. Tá mamando direito? Tá consumindo direito leite? Então vamos pesar, né? Se ele tá em aleitamento materno exclusivo, vamos ver se a mamada tá boa. Agora, percebi que tá ganhando peso, tá mamando bem, mas não evacua. Primeira coisa que eu tenho que pensar, doença de Hirschsprung. Preciso fazer o diagnóstico diferencial. Não tem doença de Hirschsprung, aí eu tenho que pensar em outras causas e entra aqui como diagnóstico muito importante a alergia à proteína do leite de vaca, tá bem? Muito bom. Passando, né, nesse período de vida, muito bem, Vinícius, Hirschsprung, tá? Tá ligado, né? Também se não soubesse, Vinícius ia ficar muito chateada. Bom, passando aqui a progressão, as crianças em aleitamento materno, elas não têm que ficar constipadas. Se tá constipado, depois de 1 mês de vida, tem que começar a pensar, claro, no megacólon, mas em alergia à proteína do leite de vaca. E aí, na progressão, essa criança, quando começa a se alimentar, então quando entra na alimentação complementar, é aí que a constipação costuma aparecer. Então, a grande maioria das constipações, elas vão aparecer no primeiro ano de vida, logo depois da introdução alimentar. E se não aparece nesse momento, elas vão aparecer num segundo momento muito importante no desenvolvimento, que é o desfraude. Por isso que a gente sabe que não dá para fazer desfraude de criança que está evacuando fezes endurecidas. Se você tem um paciente que está na época do desfraude, mas ele já está com quadro de constipação, primeiro tem que resolver a constipação
para depois pensar em desfraldar. Porque senão você vai gerar uma criança eternamente constipada, tá? Então, na introdução alimentar é muito importante a gente procurar orientar uma dieta mais rica em fibra. Então, aumentar o consumo de fibra dessas crianças. Cuidado aqui. O aumento do consumo de fibra não é nada excessivo, e sim o recomendado diariamente. 3 porções de fruta por dia, mais vegetais durante o almoço e no jantar, isso já é o suficiente. Não precisa comer muita coisa. Senão, o excesso de fibra também é prejudicial. Voltando um pouquinho nas crianças, né, ainda no período de aleitamento, de amamentação, uma atenção especial para as crianças que recebem fórmula infantil. Por quê? 2 fatores associados à constipação nesse período são muito importantes. Primeiro, a interrupção precoce do aleitamento materno. Então, o leite materno, ele tem prebióticos, né? Ele tem os HMOs, que ajudam as fezes a ficarem mais macias, a ficar mais molinho, fácil de evacuar. Tanto que bebezinho aleitamento materno exclusivo faz cocô toda hora, né? E aí, se você tem um desmame precoce, aumenta a chance desse paciente desenvolver constipação. Além disso, quando você desmama, você vai entrar com fórmula infantil. O uso de fórmula infantil preparado de maneira inadequada tem sempre que ser investigado em lactentes usando fórmula, tá bom? Porque isso é um risco grande, né? De estar fazendo uma preparação inadequada e a gente às vezes pega, tá bom? Não é todo mundo que lê a lata e não é todo pediatra que acaba orientando, né? Uma medida para 30 ml e a galera acaba fazendo de qualquer jeito. Bem, depois que o paciente começa a aprender a controlar o esfíncter, então aí depois já de ter introdução alimentar, já passou por todas as etapas, quando ele está aprendendo a controlar o esfíncter para iniciar o desfraude, é um momento muito importante na vida das crianças, porque eles aprendem a ter o comportamento retentivo. O que é isso? O cara vai precisar tirar a fralda. Se ele não conseguir controlar o esfíncter, vai fazer cocô na calça. Então, o que a criança faz? Ela retém. E ela retém além da conta. Ela retém as evacuações muito mais do que ela deveria. Então, quando ela percebe o estímulo de evacuar, para não evacuar na roupa, o que ela faz? Segura. E esse bolo fecal, quando fica preso no reto, ele vai ficando cada vez mais ressecado. Então, é muito comum nesse momento de transição, de controle esfincteriano, o início da constipação. E aí a gente tem que estar em cima da criança, ensinar, sentiu vontade de fazer cocô, procura o banheiro e já vai na hora. Bom, e aí esse comportamento retentivo, quando não controlado, ele se perpetua. E essa é a principal característica da criança constipada. É um comportamento retentivo intenso. E aí vira uma bola de neve. Porque o camarada segura o cocô. A massa fecal dentro do reto fica endurecida. Vai ficando cada vez mais ressecada e volumosa. Quando vai fazer cocô, dói pra caramba. Porque vai sair uma pedra gigante que vai estirar o ânus, causar fissura, machucar aquela criança. Se a criança sentiu dor, o que ela fala? Não vou evacuar mais, vou segurar isso aqui até não dar mais. E ele continua segurando. Então o comportamento retentivo ele vai se perpetuando. É muito comum você olhar aquela criança com as perninhas cruzadas, que aperta o bumbum, que tá segurando, né, a evacuação. Esse é o tal do comportamento retentivo que a gente encontra nas crianças. E uma outra característica da criança constipada é o escape fecal. Não é necessário ter escape fecal em todas as crianças, mas é muito comum a gente acabar encontrando isso em crianças maiores, né? Em escolares. Então o paciente tem aquele escape, aquela retenção de fezes absurda, e às vezes os pais chegam pra gente com a queixa de que a criança está com diarreia. Você vai olhar pro paciente, ele não tem diarreia. O que acontece é que ele tem uma massa fecal impactada no reto, e ele continua comendo. A peristalse continua normalmente. E aquelas fezes mais amolecidas que estão sendo formadas a montante, elas acabam escorrendo por volta daquele fecaloma e saem na evacuação do paciente, saem na roupa do paciente sem ele perceber. Tá? Então esse é o tal do escape fecal, que antes era chamado de soiling, não usem mais esse termo, tá? Não é mais chamado de soiling, ou é incontinência fecal retentiva ou apenas escape fecal, tá bom? Bem, duas características importantes que a gente precisa diferenciar de constipação, inclusive eu fiz uns posts sobre isso, que é a disquesia do lactente e
a pseudoconstipação intestinal. Coisas importantes. O que é disquesia do lactente, pessoal? A disquesia do lactente, ele também é um distúrbio funcional, que a impressão que dá é que o paciente tem constipação, porque ele faz um baita esforço para evacuar e fica naquela briga, tal, fica vermelho. Lactentes, tá bom? Isso vai até os 9 meses de vida. E de repente consegue evacuar, mas as fezes são bem macias, sem alteração nenhuma. O que é isso? O que é a disquesia? A disquesia é uma incoordenação entre a força abdominal, então a força da musculatura abdominal, e o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, que é fundamental para o paciente conseguir evacuar. Então ele contrai o abdômen e acaba contraindo também o períneo. E dessa forma a criança vai ficando vermelha, tal, não consegue evacuar. A disquesia do lactente ela é muito frequente nos primeiros meses de vida e tende a resolver com 9 meses de vida. Até os 9 meses esse negócio passou, tá bom? E a pseudoconstipação do lactente é uma característica do lactente em aleitamento materno exclusivo que tem intervalos maiores entre as evacuações, mas quando evacua fezes pastosinhas, sem problema nenhum, sem desconforto, tá? E a gente não pode chamar de constipação, isso aí é pseudoconstipação do lactente. São só diagnósticos diferenciais com a constipação no período de lactente que é importante vocês saberem, tá? Muito bem. Existem alguns fatores, né, que predispõem o paciente a ter constipação. E dentre eles, a gente classicamente pensa logo no erro alimentar, numa dieta com baixo teor de fibra. Só que isso, ok, contribui. Mas a gênese da constipação, ela é muito maior, ela é multifatorial. Ela tem componente biopsicossocial. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que tem ansiedade, vive numa família ansiosa, esse paciente tem mais chances de ter constipação. Você tem uma criança que, claro, tem um erro alimentar importante, teve interrupção precoce do aleitamento materno, também tem um risco maior de ter constipação. Você tem um paciente que tem sedentarismo. Aí vamos pensar naquelas crianças encefalopatas que a gente atende, né? Nossos pacientes com paralisia cerebral. A enorme maioria está tomando remédio. Por quê? Porque eles não mexem a barriga. Eles são sedentários, de uma certa forma, não trabalham essa musculatura abdominal, que é tão importante no processo de evacuação. Outros fatores predisponentes que a gente pode encontrar, e isso é muito importante, abuso, né? Principalmente quando você vai examinar o paciente, ele é muito retraído, não deixa você examinar a região perineal, levantar essa hipótese, tá? A gente tem aí alguns casos no ambulatório que foram vítimas de abuso sexual e acabaram desenvolvendo quadro de constipação. Então, lembrar dessas coisas, tá? Aquela história do desfraude que eu falei, o desfraude fora do tempo da criança, isso é super prejudicial. E a gente sabe que muitas escolas acabam pressionando a criança para fazer o desfraude. Cara, o desfraude tem que ser no momento da criança. Se desfraudar sem ele estar preparado, o que ele vai fazer? Comportamento retentivo excessivo e vai perpetuar aí um quadro de constipação terrível, né? Existem também, claro, pacientes que têm alteração de microbiota, alteração de motilidade, que vão apresentar quadros associados de constipação. E lembrar também da alergia à proteína do leite de vaca, como eu falei anteriormente, que é um fator que pode gerar constipação, tá? Vocês já conhecem a escala de fezes de Bristol? Lembra dela? Acho que todo mundo já ouviu falar na escala de fezes de Bristol, né? Que é a escala que a gente usa. Essa escala, na verdade, é para pacientes adultos. Mas a gente acaba usando para as crianças para eles conseguirem determinar qual que é o tipo de fezes que eles acabam evacuando. E a escala vai de 1 a 7, sendo que 1 é uma bolinha de cabrito, e 7 é diarreia. Como que a gente vai usar essa escala? Em teoria, para fazer o diagnóstico de constipação, a gente acaba não usando o formato das fezes como um critério, tá? Na teoria, porque nos critérios de Roma 4, que são os critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico de constipação, não tem o aspecto das fezes. Mas na prática, a gente sabe que cocôzinho, bolinha, né, fezes em síbalos, que a gente fala, estão associadas com comportamento retentivo e estão associadas com fezes mais ressecadas. Assim como eliminação de fecaloma, que são fezes muito volumosas que entopem o vaso sanitário. Então, apesar de não fazer parte de critério diagnóstico, é sempre bom, quando você estiver avaliando o paciente com constipação, mostrar para ele a escala de Bristol. Se você não conhece, digita no Google escala de fezes de Bristol, que vai aparecer aí um monte
de fotinho para você mostrar pro seu paciente, tá? Que mais que a gente vai falar aqui de constipação? Bom, o quadro clínico é esse. Então, paciente que tem um intervalo maior entre as evacuações, com evacuações com fezes endurecidas, com dificuldade, que apresentam esse comportamento retentivo e podem apresentar escape fecal, que é o escape fecal retentivo. Além dessas alterações, o paciente também pode apresentar distúrbio urinário. Como o reto muito repleto de fezes pode se sobrepor, se posicionar em cima da bexiga e comprimir a bexiga, o paciente pode apresentar também retenção urinária ou escape urinário e até infecção urinária de repetição. Então, lembrar dessas características também quando a gente está entrevistando, fazendo a nossa anamnese no paciente com constipação, tá? Bom, fizemos lá a nossa conversa com o paciente, pegamos o histórico evacuatório, pegamos o histórico alimentar dessa criança, que é super importante, perguntamos aí sobre o tempo do desfraude, tempo de aleitamento materno, e agora vamos partir para o exame físico do paciente. O que é importante nesse exame físico? Gente, a hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, vamos falar que a gente vai interagindo. No exame físico do paciente com constipação, acho que todo mundo imagina que eu vou encontrar um abdômen distendido, né? Com presença de fecaloma, eu consigo palpar uma massa fecal dentro do abdômen, tá? Isso é muito comum. Inclusive, às vezes, a massa fecal é tão grande que o residente chega a chamar e fala, Lígia, eu acho que esse paciente tem um tumor abdominal. Mas quando você vai ver, é só fezes mesmo, cobrindo o abdômen inteiro até hipogastro. Isso é relativamente frequente nas constipações mais duradouras, mais crônicas, né? Passou de 30 dias de constipação, a gente considera uma constipação crônica. Bom, fiz o exame físico, tô palpando o abdômen. A grande pergunta que fica é, tenho que fazer toque retal em todo o exame físico do paciente constipado? E a resposta é não. Se você palpou o fecaloma no abdômen, não tem motivo para que você faça um toque retal. Principalmente em criança no primeiro contato. Às vezes o paciente já vai ficar mais retraído, vai chorar, vai ficar chateado e aí já era a relação médico-paciente. Então, não é legal. Agora, se você tá palpando o abdômen, não conseguiu palpar massa fecal abdominal, o que você vai fazer? Você pode fazer a inspeção anal é obrigatória, tá? O toque retal não é obrigatório, mas a inspeção anal é obrigatória. Por quê? Eu preciso avaliar a posição daquele ânus, se ele tá bem posicionado, ou seja, se ele não é anteriorizado. Como que eu vejo isso? Aqui tá a bolsa escrotal ou o introito vaginal. E aqui tá o ânus. Ele tem que ter uma certa distância, né, entre eles. Se o ânus é muito próximo da bolsa escrotal ou do introito vaginal, a gente considera uma má implantação. Então, isso pode propiciar os quadros de constipação, tá? Então, a inspeção faz parte. Quando você inspeciona, você também vai ver se existe ali presença de fissura anal, presença de plicoma, presença de fezes, né, na ampola, por exemplo, paciente que tem escape fecal, né, não retentivo, você vai conseguir visualizar tudo ali. Se esse paciente, se você tem uma suspeita de alguma alteração, vale a pena nesse caso, e naquele caso onde você não palpou massa fecal no abdômen, fazer o toque retal, tá? Mas sempre com muito cuidado, muito carinho e muito respeito, porque a criança pode ficar traumatizada. Então essa é a única situação, mas eu vou te falar, gente, dificilmente é necessário fazer o toque retal, principalmente na primeira consulta, tá? E isso tá no guideline, então toque retal só se for necessário. Fiz o meu exame físico, e aí, precisa fazer algum exame complementar para um paciente com constipação? O que vocês acham? Para fazer diagnóstico, meu primeiro contato, tô conhecendo aquele paciente agora. Preciso pedir algum exame? E se precisar, qual exame que eu preciso pedir? Bom, não existe necessidade de fazer nenhum exame complementar, tá? Para fazer diagnóstico de constipação. Então, o diagnóstico ele é clínico. Você tem os critérios de Roma 4, né? Pra gente fazer o diagnóstico de constipação funcional, que vai usar basicamente aquilo que eu já falei. Então, é o intervalo entre as evacuações, que tem que ser mais do que três vezes ou mais por semana, evacuações dolorosas ou não, escape fecal, enfim. Tem os critérios, eu já vou iniciar o tratamento. Não tem necessidade de fazer nenhum exame complementar nesse momento. E a radiografia de abdômen, né? Quem trabalha em pronto-socorro já tá cansado de ver isso. Que chega uma criança com uma dor abdominal inespecífica, o pessoal pede um raio-x de abdômen
E, geralmente, quem vê aquele raio-x de abdômen não é o radiologista, é o próprio pediatra de plantão. E ele vê aquele reto com fezes e fala, paciente é constipado. Gente, o reto tem que ter fezes, né? As fezes no reto fazem parte de uma pessoa normal. O reto ele serve para armazenar fezes. Então, encontrar fezes no reto não quer dizer nada. Agora, se você de fato encontrar um acúmulo grande de fezes ao longo do cólon, aí sim dá para falar que pode ser uma criança mais constipada. Mas viu fezes no reto e mandou aquele pobre coitado fazer clister no pronto-socorro, não faz muito sentido, tá? Então a radiografia simples de abdômen não é um exame que ajuda muito a gente. Pode ser um exame bom de controle se você tiver no processo de desimpactação de um fecaloma. Aí pode ser que vale a pena, tá? Mas via de regra, não é para ficar fazendo. Muito bem, então fiz o diagnóstico de constipação e agora vamos iniciar o tratamento. Afinal, né, a criança tá lá toda constipada, a gente tem que tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Então, diagnóstico clínico, vamos lá. Qual que é a primeira medicação que a gente usa, pessoal? Hoje em dia, né, de uns anos pra cá, a gente teve pelo menos aqui no Brasil, porque já existia essa medicação nos Estados Unidos há muito tempo, mas eu diria que de 2012 pra cá, nós começamos a usar cada vez mais uma medicação que é hoje a medicação de escolha para o tratamento da constipação, que é o polietilenglicol ou PEG, né? Pode ser o PEG 3.350 ou o PEG 4.000, tanto faz. O que essa medicação faz? Ela é classificada como uma medicação amolecedora de fezes, né? Ela tem uma ação osmolar em amolecer o bolo fecal. Então vai ajudar o paciente a evacuar fezes mais macias, tá? Antigamente, antes de 2012, a gente usava muito a lactulose, que não tá errado usar também não, tá bom? Pode usar a lactulose, que a gente tem nome comercial como lactulona, Dufalac, enfim. O problema da lactulose é que ela acaba sendo digerida pelas bactérias colônicas. E aí as bactérias vão produzir gases quando digerem a lactulose e o paciente pode ter distensão abdominal. Então, cuidado com a lactulose, principalmente que a gente tem que usar às vezes em doses mais elevadas. O polietilenglicol, o PEG, isso não vai acontecer, tá? Então, primeira linha, PEG. Segunda linha, você pode usar a lactulose. E terceira linha, você pode usar o leite de magnésia. Lembra dele? A gente pode usar esse cara aí também, né? Eu usei muito na minha residência, ainda mais porque na época a lactulose era muito cara. Então, a gente já começava com o leite de magnésia. Mas hoje é amplamente disponível o polietilenglicol. Você encontra como marcas chamadas Peglax e Moving Lax, tá? Aí no mercado. A maioria tem gosto de limão, que é um gosto meio ruim que as crianças não aceitam, mas existe também a formulação sem sabor. E agora, qual é a dose da medicação? Primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é se o paciente tem fecaloma, e aí eu vou avaliar pelo exame físico, ou perguntando pra ele quando foi a sua última evacuação. Minha última evacuação foi semana passada. Pronto, esquece, tem fecaloma aí dentro, né? Ou então, minha última evacuação foi ontem e evacuei bem. Agora, já não parece ter um fecaloma aí dentro. Se esse cara tiver fecaloma, a primeira coisa que eu preciso fazer é desimpactação. É tirar o fecaloma de lá para poder iniciar o tratamento de manutenção. A dose de desimpactação, e isso, por incrível que pareça, caiu em prova de residência, a dose que a gente vai usar é de 1,5 gramas por quilo de polietilenglicol durante 3 a 6 dias. Então, uma dose alta para fazer esse paciente eliminar o fecaloma. Antigamente, a gente fazia essa desimpactação por via retal, com clister ou com enema. Hoje a gente faz o PEG. Flávia, eu não indico manipular o PEG hoje não, porque a gente tem muita formulação no mercado, né? Você tem, como eu falei, o Peglax, que são sachês de 17 gramas ou de 8,5 gramas. O de 8,5 é sem sabor. Tem o Moving Lax, que são sachês de 14 gramas. Então, você não precisa manipular. Existem momentos que alguma dessas medicações fica em falta. Mas mesmo assim, se você digitar no Google PEG 4.000, o paciente consegue comprar de potão. Né? Tem no Mercado Livre para vender, tem loja de produto natural. Você consegue comprar o polietilenglicol em pote. Potão assim é só usar uma balança para conseguir fazer a medida correta, que daí você consegue dosar o paciente. Porque formulado acaba ficando muito custoso, muito caro para o paciente. E você fica meio preso, né, para
poder brincar com as dosagens. Então eu prefiro comprar o potão. Paciente que viaja para os Estados Unidos pode comprar lá fora, que lá vende em qualquer lugar, né? Estados Unidos é muito mais fácil. Você consegue comprar os potões em qualquer tipo de farmácia. Então depende do tipo de paciente que você está lidando. Para paciente que não tem condição de pagar o polietileno-glicol, eu acabo usando a lactulose mesmo. Que em alguns hospitais você consegue pegar na farmácia do próprio hospital e é muito mais em conta para o paciente, tá? E eu já vou falar da dose da lactulose. Bom, então essa dose alta a gente vai usar por um período curto, tá? 3 a 6 dias para fazer a desimpactação, eliminar o fecaloma. E depois você começa com uma dose de manutenção do polietileno-glicol, que varia em torno aí de 0,2 a 0,8 gramas por dia, tá? Quando a criança tá muito incomodada e com dor, mesmo assim a indicação é de medicação oral? Então, seria mais confortável, porque essa medicação, Edna, o polietileno-glicol, não dá cólica. Diferente das outras medicações, ele não dá uma cólica igual, por exemplo, o picosulfato, o bisacodil, né, que é o Gutalax, enfim. Então, você poderia utilizar essa medicação, mesmo para esse paciente com dor, tá? Agora, existem situações que, se você acha que a criança vai ter um desconforto muito grande, é que as duas coisas são desconfortáveis, né? Vamos pensar bem, fazer um clister também é chato. Mas, às vezes, o clister pode funcionar nesse caso. Tem pacientes que preferem. Eles falam, não, eu prefiro fazer... A mãe fala, geralmente, eu prefiro que faça logo o clister. Só que mesmo o clister usado para desimpactação, ele tem que ser feito em torno de 3 dias, tá? Não vale só o primeiro clister, tem que fazer 1, 2, 3 e barriguinha flácida, ok? Então, voltando aqui. Fizemos a desimpactação, entramos com a manutenção. Quanto tempo o paciente tem que usar de tratamento de manutenção? Preciso tratar pelo menos 2 meses essa criança para poder falar, tá ótimo, vamos começar a reduzir a medicação e se ele tiver com uma resposta boa, tá? Então tem que ter, veja bem, o tratamento de constipação é longo. Muitas vezes o paciente é impaciente e quer que os problemas dele, que a constipação de 10 anos de duração, se resolva em 2 dias. E você não vai conseguir isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar para o paciente que o tratamento é demorado, tá? Então, eu preciso de pelo menos 2 meses de tratamento de manutenção para começar a pensar em reduzir a medicação, tá bom? A segunda opção de tratamento que eu falei era a lactulose. E a dose da lactulose é de 1 a 3 ml por quilo, tá, gente? É uma dose alta. E lembrem-se que a lactulose, ela é digerida pelas bactérias colônicas e produz gás. E isso vai dar distensão e aí sim pode dar desconforto no paciente, Edna, tá? O Peglax dificilmente vai dar. Então ele é uma medicação, tanto que hoje a desimpactação via oral, é a desimpactação de escolha, tá bom? Muito bem, então tem o leite de magnésia também, que é a mesma dose, 1 a 3 ml por quilo. E o óleo mineral? Todo mundo aí já deve ter prescrito para alguém o óleo mineral. Gente, o óleo mineral, ele não é para ser prescrito para criança, tá? Principalmente para lactentes e encefalopatas, né? Lembrando aí que os encefalopatas são um grande grupo de pacientes constipados. E o leite de magnésia, ele é um grande escorregador de fezes. Ele lubrifica o intestino para o cocô sair. Não vai mudar muito a história natural da constipação. Então, ele não é uma medicação legal pra gente prescrever. Nós raramente prescrevemos essa medicação, tá? Então, de tratamento é esse. Vamos iniciar o tratamento com a medicação dessa classe, que a gente chama de amolecedora de fezes, né? Que é uma medicação osmolar. E vamos avaliar a resposta do paciente. Deu tudo certo, começa-se a redução. Atenção para a redução. A redução da medicação, ela não pode ser feita, então agora vai tomar dia sim, dia não. Não. A redução da medicação tem que ser feita na redução da dose diária. Mantém dose diária com uma dose menor, tá? É assim que a gente faz a redução. Cuidado. E outra coisa importante da medicação, você vê, eu vou falando, vou lembrando aqui das coisas. Sem ter um roteiro, a gente vai atropelando as coisas. Então, gente, outra coisa importante da medicação é que ela tem que ser dada sempre no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. E é bom que esse horário esteja próximo de uma grande refeição. O nosso intestino, ele tem 3 momentos grandes de atividade. O primeiro momento é quando a gente acorda. Você mesmo sabe disso. Você acordou, se toma um café, então, corre pro banheiro, né?
que é o primeiro grande momento de atividade. O segundo grande momento de atividade do nosso peristaltismo intestinal é depois do almoço, que dá também aquela grande vontade de ir no banheiro. E o terceiro, que é menos intenso, é depois do jantar, tá? Então, cada um tem um organismo aí de um jeito, mas para a gente ajudar o intestino das crianças a funcionar melhor, o que eu costumo orientar? Oferece a medicação em torno de 2 horas antes de uma grande refeição. E num momento que a criança esteja em casa. Então, por exemplo, de 1 a 2 horas antes do almoço, a criança está em casa, come, vai ter o reflexo gastrocólico e vai ter vontade de fazer cocô dentro de casa. Que as crianças são muito tímidas, tá? Então não gostam de fazer cocô fora de casa. Por isso é importante que ela tenha o estímulo dentro de casa. Fora a medicação para o tratamento da constipação, a gente precisa também orientar uma coisa que todo mundo esquece. A gente acha que todo mundo sabe fazer cocô, mas quando você vai ver, o pessoal não sabe fazer cocô. Que é o chamado treino evacuatório. E aí você tem que orientar o paciente na melhor postura para evacuar. E qual que é? Não é sentado do jeito que a gente senta normalmente, principalmente criança que não consegue sentar e encostar o pezinho no chão. A gente tem que orientar um assento redutor para que o tamanho da tampa do vaso não fique tão grande, ela tenha medo de cair, e um apoio para o pé, de uma forma que os pés fiquem bem apoiados e o joelho um pouco levantado, para fazer meio que um ângulo. Tá? Então o paciente tem que ficar com o joelho um pouquinho levantado. Essa é a melhor posição. Sabe banheiro turco? Aqueles banheiros que você tem que fazer cocô de cócoras? Esse é o melhor tipo de banheiro, tá? Porque você fica com uma posição muito melhor, muito mais anatômica aí para abrir a musculatura do assoalho pélvico. Então orientar a criança a sentar nesse troninho, né, mais confortável. Pode ser um pinico, pode ser o jeito que você quiser, mas ela tem que estar com as pernas bem apoiadas para poder fazer a força evacuatória, tá? Em relação à orientação de alimentação, já falei um pouquinho anteriormente. Lembrar que o excesso de fibras não é recomendado, porque ele pode ser prejudicial, tá? Então a gente tem que avaliar se a dieta da criança tem a quantidade adequada de fibras recomendadas no uso diário, tá bom? Então você vai fazer um recordatório alimentar e eu já te garanto aqui, a dieta das crianças brasileiras é muito deficitária em fibras. Então a gente sempre tem que dar um tônusinho aí, uma melhorada na alimentação. Existe uma idade mínima para usar PEG? Não existe, tá? A gente geralmente faz a partir de 6 meses de idade. Essa é a idade que nós costumamos iniciar, 6 meses de idade, tá bom? E também uma coisa importante em relação ao PEG, pessoal. Eu falei para vocês as doses aproximadas, mas tem uma coisa muito importante. Não existe dose máxima. A dose máxima é aquela capaz de fazer o paciente evacuar, tá? Então, se você às vezes tem que colocar muito mais, doses maiores do que eu falei aqui, tá tudo bem. Desde que o paciente consiga evacuar sem esforço e, claro, sem ter escape fecal, né? Porque esse é um problema que a gente pode ver durante o tratamento se você colocar doses muito altas de PEG, tá bom? Então não existe dose, assim, a idade mínima é 6 meses e não existe dose máxima, tá bom? A dose máxima é a dose capaz de fazer o paciente fazer cocô sem desconforto e sem ter escape, tá bom? Então beleza, a gente já orientou medicação, orientou uma dieta com nível normal de fibras. E em relação à água, criança tem que tomar mais água para fazer cocô? Se isso fosse verdade, a gente teria diarreia de tanto tomar água, né? E isso não é verdade. Porque o que nós observamos é que quando a gente toma mais água, a gente faz mais xixi, correto? Aumenta a diurese, não aumenta a evacuação. Então, ok, tem que tomar uma quantidade igual a fibra, tem que ser o recomendado diariamente. Mas não precisa tomar 1 litro de água, né, a cada hora, porque isso não vai mudar nada, você vai só fazer mais xixi do que fazer mais cocô, tá? Então, mito, grande mito aí, tomar muita água ajuda a fazer cocô? Não, senão as pessoas iam ter diarreia se tomasse muita água. Muito bem. Então, treino e tal, acho que era isso. E uma coisa muito importante, gente, que a gente tem que ensinar as crianças, é obedecer o nosso corpo. Sentiu vontade de evacuar, tem que correr pro banheiro. Não pode ter comportamento retentivo. E essa é a grande missão aqui do pediatra, porque é difícil você fazer a criança parar de brincar, parar de jogar videogame para fazer cocô. Mas isso é uma coisa muito importante que precisa entrar na cabeça do paciente, tá? Muito bem, galera. A gente iniciou nosso tratamento, fizemos ali as orientações de treino evacuatório, orientou a alimentação, entrou com a medicação osmolar e o paciente não melhora. Por que será que ele não está melhorando?
Então, a primeira coisa que eu preciso ver é a adesão ao tratamento. Então, eu tenho que ver se tá tomando a medicação correta, os horários, aquele que a gente já falou, né? Antes de uma grande refeição e sempre no mesmo horário todos os dias. Vamos ver se a dose está correta. Às vezes eu tenho que aumentar um pouquinho a dose do osmolar, né? Vamos ajustar essa dose e tudo mais. Fiz todas as modificações, otimizei o tratamento com o osmolar e o paciente ainda não melhora. Nesse momento eu posso adicionar um outro tipo de droga, que é uma droga chamada estimulante de peristalse, que são aquelas drogas que costumam dar cólica, né? Tipo bisacodyl, picosulfato ou até mesmo sene. Essas medicações, elas estão inclusas nos guidelines, tá? Para uso para constipação e elas devem ser usadas pelo menor tempo possível, tá? Mas elas podem ser usadas e existem pacientes que o menor tempo possível, às vezes, é 1 ano, é muito tempo. E tudo bem, pessoal. Lembra que a gente precisa fazer essa pessoa evacuar, tá? Nenhuma medicação aqui é tóxica e faz mal, enfim. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente. Um grande problema dessas medicações que são estimulantes de peristalse é que dão cólica, tá? Mas essa cólica, ela é muito intensa nos primeiros dias, depois vai ficando mais fraco e o paciente vai se habituando a reconhecer isso como um sinal de opa, preciso ir no banheiro, sentar ali que já tá na hora de evacuar. Uma complicação difícil de tratar é o escape fecal, tá? E aí, quando você tem pacientes com escape fecal, se você entra com uma medicação osmolar, que é aquela amolecedora de fezes, você pode piorar o quadro de escape fecal. Então, muitos profissionais, para pacientes que têm um escape fecal intenso e que piorou com o uso de osmolar, eles acabam usando exclusivamente os estimulantes de peristalse, tá? E eu sou uma dessas pessoas. Então, se você entrou com o PEG, o paciente teve uma piora do quadro de escape fecal, avalia reduzir esse PEG para o mínimo possível e deixar um estimulante de peristalse, que daí pode ser, que nem eu falei, né? O picosulfato, o sene, o bisacodyl. E tem uma medicação nova, a lubiprostona. Ela é muito usada em adultos, tá? Com constipação refratária, impossível. E a gente tá puxando aqui pra pediatria para usar em crianças. É off-label, tá? Mas acho que pra prática, assim, se você tá desesperado para fazer o paciente evacuar, é uma nova medicação. Precisa de mais estudos. Eu já usei em alguns pacientes com bom resultado. E a gente vai ver mais coisa por aí, tá? Mas por enquanto, para criança, o que dá para usar sene, bisacodyl e picosulfato de sódio, tá bom? Muito bem. Então entramos agora com o nosso estimulante de peristalse e tudo otimizado no tratamento daquele paciente que não estava respondendo de maneira adequada. E passaram-se 3 meses e o cara não melhora da constipação. Então a gente tem aqui um paciente com mais de 3 meses de tratamento otimizado, sem resposta. Esse paciente ganha um novo nome. Agora ele tem uma constipação intratável. Nome feio, né? Ou uma constipação refratária. Então esse cara, que é geralmente o paciente que chega lá no nosso ambulatório, ele precisa ganhar agora uma investigação complementar. Porque lembra que eu falei que 90 a 95% das constipações são de origem funcional. Não tem nenhuma outra doença por trás. Mas se você está à frente a um paciente com uma constipação refratária, intratável, precisamos investigar se ele não tem uma doença subjacente. E aí, presta atenção que isso cai em prova, tá, gente? Alguns exames que eu preciso pedir. Primeiro, preciso fazer o diagnóstico diferencial com doença celíaca. Sim, doença celíaca, cuja manifestação pode ser constipação, não necessariamente diarreia. Então tem que fazer a dosagem de anticorpo antitransglutaminase e dosagem de imunoglobulina IgA. Outro exame que eu preciso fazer é exames de hipotireoidismo. Então tem que avaliar se esse paciente pode ter um hipotireoidismo e isso está propiciando aí essa constipação refratária. Outro exame que eu preciso fazer é a dosagem de cálcio, porque os distúrbios de cálcio também podem levar à constipação refratária. Por fim, eu preciso fazer o diagnóstico diferencial com alergia à proteína do leite de vaca. E aí, como é que a gente vai fazer? Não tem nenhum exame, tá? Não vou dosar nada aqui. Eu vou fazer um teste de exclusão da proteína do leite de vaca, principalmente se aquela criança tem um consumo elevado de leite. E aí a gente faz esse teste de exclusão de 2 a 4 semanas, tiro o leite de vaca da dieta do paciente, mantenho as medicações da mesma maneira e vamos ver se ele começa a responder dessa forma. E vocês vão ver como que vocês vão se surpreender, porque tem muito diagnóstico aí
de APLV que não é feito, e a criança acaba evoluindo com constipação refratária. E aí você tira o leite de vaca e, nossa, melhorou. Qualquer idade, tá? E claro, a gente também tem que pensar no malformação. Por exemplo, um megacólon, né? Um megacólon congênito de segmento ultra curto. O paciente pode acabar aí sendo uma criança de 2, 3 anos, constipada crônica, e você perdeu esse diagnóstico lá de trás, e agora você precisa, né, pensar nesse diagnóstico diferencial também em crianças mais velhas, tá bom? E aí no paciente que eu tenho essa constipação refratária, fiz todos esses exames que eu falei, veio tudo normal. O que eu faço agora? Bom, pelos guidelines, você pode fazer mais 2 exames agora que são interessantes. O primeiro, manometria anorretal. O que é esse exame? A manometria vai me mostrar como é que estão as pressões dentro do reto e principalmente a presença do reflexo inibitório reto-anal. O que é isso, né? Que nome feio. Vamos pensar comigo aqui. Você tem aqui o reto, tá? Quando o reto tá cheio de fezes, eu percebo. Existe lá a linha dentada que vai me avisar se aquele conteúdo que tá dentro do reto é líquido, é sólido ou é gasoso, né? Se é sólido, eu sinto imediatamente, quando o reto tá cheio, uma vontade de evacuar. Por quê? O bolo fecal dentro do reto vai causar o relaxamento do esfíncter interno do ânus. Esse relaxamento diminui a pressão intrarretal e é aquele momento que o esfíncter externo entra em ação e fala, opa, não posso evacuar agora, tô no meio, né, da sala de aula, vou correr pro banheiro. Então, se você consegue ter essa percepção, né, se o paciente tem essa percepção de, ops, preciso evacuar, tá tudo bem. Ele deve ter um plexo neurológico ali bem feito, tem gânglios e consegue ter essa percepção. Então, ele tem um relaxamento adequado do esfíncter interno do ânus. A manometria consegue simular esse momento de reto cheio para ver se existe a presença ou não desse reflexo. Se tem o reflexo inibitório reto-anal presente, que é esse reflexo de relaxamento do esfíncter interno, show de bola. O paciente não tem alteração nervosa aí, vamos tratar como uma constipação funcional de difícil controle com, né, medicações altas, etc. Agora, se ele tem um reflexo ausente, preciso fazer uma biópsia retal para fazer o diagnóstico diferencial de doença de Hirschsprung, que é onde eu vou ter a aganglionose, né? A ausência dos plexos nervosos ali naquela amostra, ok? Então, lembrar da manometria no retal. E um outro exame importante que você pode fazer com o seu paciente é o tempo de trânsito colônico, que vai avaliar como que é a defecação, o tempo ali que as fezes ficam no intestino. Vamos avaliar se esse intestino é muito comprido, se tem uma dilatação muito grande, tá? A radiografia contrastada, né, o enema opaco, é um exame que cada vez menos a gente pede. Mas como o tempo de trânsito colônico e a manometria são exames difíceis de fazer, a gente acaba solicitando, tá? Mas não é fundamental. Ele vai me ajudar a ver o aumento do reto, e isso eu tenho, né, em vários casos de constipação, o aumento do reto, que chama, inclusive, megacólon funcional, mas não faz o diagnóstico diferencial com doença de Hirschsprung. O que vai fazer diagnóstico de doença de Hirschsprung é biópsia retal, tá bom? Muito bem, fiz toda essa avaliação com o meu paciente e ele não tem nenhum exame positivo. Fiz ressonância da coluna sacral para avaliar se ele tem, de repente, ali alguma alteração de coluna sacral, uma espinha bífida oculta, e não tem, tá tudo normal. O que eu faço agora? Esse paciente é o mais difícil que tem, porque ele é uma constipação funcional, crônica, refratária a tudo que você já tentou. Esse reto já tá tão distendido, tão dilatado, que os tratamentos medicamentosos agora acabam sendo muito pouco eficazes. O que a gente pode fazer? Para esses pacientes, pessoal, principalmente se eles têm um escape fecal retentivo importante, vale a pena iniciar programa de Clister diário. Então, irrigação colônica anterógrada, todo santo dia, uma vez por dia, vai fazer Clister. E a gente acaba conseguindo aí, dessa forma, limpar o intestino pelo menos uma vez ao dia, para o paciente ter uma qualidade de vida melhor, tá? Se ele fica bem, mantém dessa forma. Uma outra opção, aí já são casos mais extremos, você pode fazer uma ressecção dessa porção dilatada do reto, e aí avaliando bem com o cirurgião pediátrico,
Ou também a cirurgia de Malone, que vai fazer uma irrigação. Lembra do que é a cirurgia de Malone? É a cecostomia, né? Você vai pegar, é uma apendicecostomia. Vai fazer um caninho no apêndice, com um pertuito aqui no abdômen, por onde você vai fazer as irrigações colônicas por via anterógrada, né? Agora vai vir do seco pro reto, e não do reto para cima, tá? Então essas agora são medidas extremas que nós estamos tentando fazer para o nosso paciente evacuar. Outras coisas que estão até nos guidelines, mas tem pouca evidência, é a fisioterapia pélvica, então o biofeedback e o TENS, que é a eletroestimulação, também às vezes funciona para os pacientes, mas não tem nenhum estudo, nenhuma meta-análise boa para falar para vocês que funciona, tá? Nenhum estudo forte para que funciona, mas são opções aí que nós temos para ajudar os pacientes com constipação refratária. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. A gente vai falar muito mais sobre esses assuntos lá pra frente. Sobre constipação, não só sobre temas de gastroenterologia pediátrica, tá, pessoal? Como eu sou gastro, é claro que eu puxo a sardinha pro meu lado. Mas a gente vai falar de outros temas. Mandem pra gente. Ai, Marília, que saudade de você. Muito linda. Mas você já sabia tudo isso que eu falei, tá? Você foi minha residente, você já sabia tudo isso. Mandem pra gente, pessoal, temas que vocês querem saber, não só de gastro, mas tema de tudo. Obrigada, Marcelo. Que bom que você curtiu. E a gente tem muito pra aprender e muito pra compartilhar aqui. Beleza, pessoal? Foi um prazer. Vou encerrar aqui a live. Um beijo grande pra todos. E não esqueçam de conversar comigo. Eu quero saber temas que vocês querem falar mais adiante, tá bom? Beijão, galera. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.